Olá, alunos! Estamos agora na última fase do nosso estudo, onde nós precisamos de maneiras mais práticas de apresentar nossos resultados estatísticos. Então, nós já fizemos a coleta dos dados, já distribuímos em frequência, em classes, e agora temos que preparar melhor essa nossa apresentação, fazendo o que? De forma mais organizada. Então vamos nos preocupar em mensurar, em medir. Como essa medida ela pode ser feita? Então, os níveis de medidas, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Primeiro nível, o nominal, pois apesar de expressa em números, é apenas um nome. O número do telefone, RG e CPF. O nível ordinal, quando os itens podem ser colocados em ordem de grandezas. A nós escolares é um bom exemplo disso. Terceiro nível, intervalar. Aqui faz sentido quantificar na escala de adição, subtração e outras mais. Por exemplo, as escalas de temperatura. E o nível racional de razão. Todas as operações matemáticas são permitidas, né? Medidas tomadas com régua, fita, métrica, balança, etc. Então, temos aqui um paralelo entre mensuração e medidas. Em estatísticas descritivas, alguns conceitos são fundamentais para analisarmos os dados, se quisermos uma análise responsável. As medidas podem ser divididas em medida de tendência central, medida de dispersão e medida de posição. Nas medidas de tendência central, né, onde está inclusas as medidas de resumo, nós vamos trabalhar com a média, a moda e a mediana. O que é cada uma dessa medida de tendência central, que por sinal é uma medida de resumo? A média é a mais importante das medidas estatísticas. É o valor típico de um conjunto quando tende a se localizar em um ponto central. Vamos dar um exemplo. A média aritmética, ou simplesmente média de um conjunto que depende do tipo de dados. Vamos imaginar as notas de 10 alunos de uma determinada sala. Então você soma as suas notas e divide por 10, que é a quantidade de notas que foram tomadas. Então você tem a média desses 10 alunos. Então média simples ou média aritmética. Existe uma fórmula, x barra, que é o somatório de todos os valores, que a gente chama de xi, sobre n, que é o número total de valores. Então a média é muito usada, né, para acharmos o foco, a posição exata do que queremos determinar. Por exemplo, se nós temos o rendimento, a média do rendimento de cada série em anos consecutivos, ou então, mais precisamente, se queremos determinar a nota do IDEB de uma escola ano após ano, então basta você fazer o somatório e dividir pela quantidade de vezes que isso foi feito. Como se calcula a média aritmética para grupos maiores? Então, isso pode ser feito em classe ou intervalos. Bom, uma média mais preparada é a média aritmética ponderada, onde se leva em conta também a frequência. Por exemplo, se eu vou estabelecer as notas gerais de uma turma e aparece 5 alunos com 8, 7 alunos com 6 e assim por diante. Então eu vou pegar as notas, multiplicar pela quantidade da frequência de todos eles e dividir pela soma de todas as frequências. Eu terei então a média aritmética ponderada. É uma média mais preparada. Então são as duas médias que se trabalham. Repetindo, a média aritmética simples é para se obter uma média a partir daquele valor, né, específico. Eu quero determinar a média de uma turma. Agora, se eu quero a média ponderada, eu já quero uma média mais qualificada. Eu tenho que somar não só a nota, mas também a frequência que ela ocorre e depois dividir. Então, enfim, é dessa maneira que nós preparamos, e na apostila as tabelas até a tabela 26
até a 27 também, está bem definido que tipo de médias nós vamos ter. Por exemplo, na tabela 27, traz as vítimas de acidente de trânsito por 10 mil veículos. Então tem estado por estado. Então é um tipo de média que se faz muito comum nos tempos atuais. Qual é a relação que existe de média e mediana? Em um conjunto ordenado, o ponto central que divide o conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos chama-se mediana. Por exemplo, eu vou dar uma sequência de números ordenados. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. Então nós temos aí na sequência 9 números. Quem está no meio? Então a mediana é aquele número que se encontra no meio. Tá? É o ponto médio daquela sequência de forma ordenada, ou seja, de forma crescente ou decrescente. Então, como nós temos 9 números e ele está ordenado, você retira os 4 primeiros, retira os 4 últimos, e o quinto número, né, o que está bem no meio, é o que nós chamamos de mediana. Por fim, a definição de mediana é um conjunto que se encontra no centro de uma série de números, estando eles dispostos segundo uma ordem. Então, é um conjunto de valores que segue uma ordem de grandeza. Está situado de tal forma que separa em dois subconjuntos de números iguais. Bom, para dados não agrupados. Isso nós falamos para dados que estão agrupados. Para dados não agrupados. Vamos dar um exemplo. Quando os dados forem de números ímpares, basta encontrar o ponto central. Isto é, encontrar o valor que antes dele e depois dele tem o mesmo número de elementos. Quando os dados forem de número par, não haverá um ponto central. Nesse caso, calcula-se o ponto médio dos dois valores centrais com a ajuda da média aritmética. Por exemplo, eu vou ter a sequência 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 68, 145. Então você tira a média aritmética. Nós temos aí 10 números. Você soma todos e divide por 10. Nós encontramos 24,6. Tá? Para o conjunto dado, a mediana, ou seja, você vai pegar os dois números centrais, que é 4 mais 5, e dividir por 2, vai dar 4,5. Então, esse vai ser o valor da mediana. Então, para cada tipo de agrupamento, nós temos uma prática diferente para se determinar a mediana. A última medida de tendência central é a moda. Bom, comumente nós dizemos, olha, tal roupa está na moda, tal coisa está na moda, a música está na moda, aquele cabelo está na moda. Moda é aquilo que acontece com maior frequência. Tá? Então, por exemplo, se o número 9 ele acontece maior número de frequência do que o número 8, do que o número 7, em uma sequência de números, então chamamos ele de moda. Então, um conjunto de números em que o valor ocorre com maior frequência. Tá? Então, ele será a moda dessa frequência. Muito bem. Vamos estudar as medidas de dispersão. Então, um é de tendência central, ou seja, de se achar um ponto no meio, né, no centro de uma sequência. O outro já tem preferência por achar medida de dispersão, ou seja, aquilo que pode dar de errado, aquele desvio que pode haver. Dispersão, o próprio nome já diz, é aquilo que tenta avariar. Então, a definição de dispersão ou variedade é o quê? É a referência do maior ou menor diversificação dos números de uma variável em torno de um valor de tendência central, ou seja, é as variações que ocorrem em torno de um valor central, em torno de uma média, de uma mediana ou de uma moda. Bom, desvio padrão é a medida da variação, da dispersão de um conjunto. Ele tem uma fórmula, representada por S, na apostila, existe na página 99, fórmula 4. Você diz que S é a raiz quadrada do somatório de cada valor ao quadrado sobre o número de valores, menos o somatório de cada valor sobre o valor da soma das frequências ao quadrado. Então, com essa fórmula, nós temos o desvio padrão de uma sequência numérica. Então, segue as tabelas da página 100, tabela 29, mostrando o desvio padrão de uma distribuição de frequência e a sua representação gráfica, tanto de
dados agrupados como de dados não agrupados, em distribuição de frequência simples e em distribuição de frequência de classe. Tá? Então, repetindo, desvio padrão é uma medida de dispersão calculada em torno das medidas de tendência central, tá? Que é calculada através de uma fórmula matemática. O que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação CV está sempre relacionado ao valor médio de um conjunto, né? Ou seja, está relacionado à média de um conjunto, coeficiente que variou. Então, tem uma regrinha. Você pega o valor do desvio padrão vezes 100 dividido pela média, tá? Então, essa está na fórmula 6, da página 106. Então, em qualquer distribuição de classe, você tem as frequências, faz o somatório dessa frequência e você tem como determinar o desvio padrão e daí o coeficiente de variação. Também é uma medida que expressa em porcentagem, pode ser expressa em porcentagem, tá? Ou em dados absolutos. Então está aí toda a sua amostra na página 106, 107, 108, né? A aplicação disso aí. Bom, a última medida de resumo é a medida de posição. Por exemplo, quando se faz a pergunta onde está localizado o 10º elemento de um grupo, quais são as medidas que dividem o grupo em 4 partes? Quais são as medidas que dividem o grupo em 10 partes? Quais são as medidas que dividem o grupo em 100 partes? Bom, daí nós temos as medidas de posições, onde indicam onde se localizam os pontos na série. As medidas de posições, né, são mais conhecidas, né, do que as de tendência central, porque as de tendência central concentram e ela determina as partes em que quer se obter. Por exemplo, nós vamos trabalhar os quartis, decis e percentis. Como os nomes já dizem, são medidas de posições semelhantes às medidas de tendência central. Só que, ao contrário de você obter o ponto médio, você vai obter a 4ª parte, a 10ª parte, a 100ª parte. Então, o quartil, por exemplo, você calcula a mediana em conjunto com os dados agrupados em um intervalo. Daí você quer saber em que parte se tem um número qualquer, ou seja, a 20ª parte. Então você vai dividir o número organizado em 4 partes e daí você tem como obter. Os cálculos inferentes a isso que nós falamos está na página 112, 113 e 114. E um gráfico pictórico mostrando como isso se dá. Do mesmo modo, você verá a medida em decis, né, que nada mais é do que você pegar uma sequência, calcular a mediana e dividir em 10 partes. E você vai querer a 10ª parte, a 9ª parte, a 8ª parte, a 7ª parte. Então você tem como calcular através de uma fórmula que é colocada aí na apostila, você pode ver. E os percentis do mesmo jeito. Você tem uma sequência, você calcula a distribuição dessa frequência e a partir da mediana você pode determinar um centésimo, décimo 10 sobre 100, ou seja, um décimo, 2 décimos, 3 décimos, o que você quiser. Então, repetindo e resumindo, na medida de resumo nós temos como determinar o ponto central, nós temos como determinar a dispersão em torno desse ponto central e nós temos como calcular a posição em que esse número ocupa em uma sequência. Então, a prática disso estão nos exemplos feitos na nossa apostila. Um abraço, espero que tenham um bom desempenho e nos comunicamos através dos meios virtuais. Obrigado.